Você já teve uma experiência de reformar sua casa ou apartamento? O que ela pode nos ensinar para esse momento que o país vive? Na esquina do pensamento de hoje, eu quero conversar com você sobre as reformas propostas pelo governo, reforma da Previdência, trabalhista, reforma do ensino médio, reforma política. Eu não me lembro nos últimos anos de um uso tão frequente da palavra reforma. Reformar é dar uma forma nova, é corrigir a forma anterior. Reformamos a casa, por exemplo, quando precisamos de mais espaço, queremos uma nova pintura ou precisamos corrigir problemas na estrutura. Um primeiro aspecto da reforma é planejamento. Começar uma reforma sem planejamento é dor de cabeça na certa. A urgência de uma reforma não pode ocupar o lugar da falta de planejamento. Quando isso acontece, nós bem sabemos o que vai acontecer, né? Falta de dinheiro, falta de material, o período de chuva irá atrapalhar, ou então faremos aquela reforma que dura uma eternidade. Nem sempre podemos controlar tudo numa reforma, mas não devemos abrir mão de controlar o que tem controle. Um segundo aspecto que desejo partilhar com você é a intenção da reforma. Quando reformamos nossa casa, geralmente temos duas intenções: ou resolver problemas, novos ou antigos, ou melhorar alguma situação atual. Numa reforma, as intenções precisam estar bem claras e declaradas. É na união entre as intenções e as condições, o planejamento, é que nós acertaremos o que reformar, quando e especialmente o que nós vamos topar passar para poder fazer a reforma na nossa casa. Vamos conviver com uma obra dentro de casa? Vamos isolar um cômodo? Vamos diminuir outras despesas? Como tudo na vida, existe uma distância entre a nossa intenção e as nossas possibilidades. E aqui entra o terceiro aspecto, que me parece central nessa história das reformas no nosso país: os critérios que nós vamos adotar para fazer a reforma. Só um pouco de paciência para eu tentar partilhar com você com um pouco de mais calma essa ideia. Na reforma da nossa casa ou apartamento, eu posso desejar ampliar meu quarto, por exemplo, mas com isso vou diminuir o espaço da sala ou do quarto das crianças. Que critério eu vou utilizar para servir de julgamento entre a minha intenção e a minha capacidade de realizar? Posso fazer, por exemplo, uma reforma da Previdência equilibrando as contas, para equilibrar essas contas cortando privilégios, ou fazer uma reforma da Previdência cortando pessoas. Percebe essa questão da intenção e da conta que eu desejo pagar para poder fazer a reforma? Reformar a Casa Brasil é fundamental, mas nós não podemos, para arrumar a sala, apertar demais o quarto. Então, reformar essa Casa Brasil é pensar o lugar do Estado, o lugar das regras gerais, por exemplo, na regulação do trabalho, o que é essencial para os nossos jovens no ensino médio, as regras do jogo eleitoral. São coisas muito sérias e urgentes, mas não podemos deixar de lado o planejamento, as intenções e especialmente os critérios da nossa ação. Não podemos reformar a nossa casa deixando parte da população morando num puxadinho. Um abração e até a próxima esquina. Subiu a construção como se fosse máquina, ergueu no patamar 4 paredes sólidas, tijolo com tijolo.